No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância do inglês aqui no Canadá. Se você não me conhece, meu nome é Emanuel, eu moro com a minha esposa Thaís aqui no Canadá, precisamente em Toronto, desde agosto de 2022. E nesse vídeo eu vou comentar um pouco com vocês sobre essa importância, porque muitas vezes a pessoa pensa, nossa, eu vou para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos eu nem preciso falar inglês, e eu consigo me virar, seja trabalhando, seja no meu dia a dia, porém, aqui no Canadá, o buraco é um pouco mais embaixo. Eu não sei se você sabe, o Canadá tem 2 idiomas oficiais, inglês e francês. Em todas as províncias aqui do Canadá, menos uma, o inglês é o primeiro idioma. Se você vai, por exemplo, para British Columbia, você vai para Alberta, aqui em Ontário, o inglês ele é o primeiro idioma. Porém, se você vai para a província do Quebec, lá o primeiro idioma é o francês. Todos os estudantes têm acesso ao inglês e ao francês, porém é respeitado essa questão do primeiro idioma dentro da província. A questão do inglês que eu falo para vocês, na minha vida, começou quando eu tinha 10 anos de idade. Eu morava em São Paulo. Aos 8 anos de idade, meus pais decidiram mudar para Maringá, no Paraná. E quando eu tinha 10 anos de idade, já 2 anos morando ali em Maringá, minha mãe resolveu me matricular numa escola de inglês. Beleza, vamos estudar inglês, deve ser legal. Eu comecei a estudar. Só que chega um momento que você vai estudando, e eu falava o quê? Nunca que eu vou usar o inglês na minha vida. Quando que eu vou usar o inglês na minha vida? Nisso eu terminei o curso aos 17 anos, aos 18 eu entrei na universidade, eu fiz uma graduação em música no Brasil, e eu lembro que quando eu entrei na universidade em 2008, estudei de 2008 a 2012, a 90% da bibliografia do curso era em inglês. Então a gente tinha muita dificuldade em ter materiais em português, traduzidos para o português. Eu lembro que eu até fiz alguns projetos de pesquisa e assim, a maioria do material que eu tinha que ler era em inglês. Então assim, aquele foi um momento que eu comecei a pensar ali na importância do inglês. Só que assim, eu utilizava para leitura, lia, conseguia fazer as minhas traduções normalmente. Naquela época eu lembro que a gente não tinha tanta acessibilidade, por exemplo, a um Google Tradutor. Era um pouco mais difícil, às vezes você tinha que pesquisar num dicionário. Porém, foi um momento exato que eu comecei a ver a importância do inglês. Eu lembro também que em 2015 foi a primeira vez que eu fui para fora. Fui a trabalho para a Inglaterra e foi um momento que o meu inglês já estava um pouco enferrujado e eu passei um pouco de aperto ao tentar me comunicar com as pessoas ali. Você esquece uma palavra, esquece um termo, você não lembra como é que fala determinada coisa. E eu vejo que as pessoas, por exemplo, no Brasil, elas, não vou falar todo mundo, mas tem uma boa parte ali que elas não valorizam tanto o ensino do inglês. Tem até algumas pesquisas que falam que 5% da população falam inglês fluentemente, certo? E é um pouco engraçado, até esses dias eu estava vendo uns vídeos no Instagram, pessoas ensinando alguns truques na internet e elas entram em sites que estão em inglês e elas falam, traduza, clica no botão e traduza para o português. Eu não vejo tanto um incentivo no estudo do inglês. E em 2020 eu voltei a estudar inglês, eu já estava, como eu comentei num outro vídeo, já estava decidido com a Thaís a morar fora do Brasil. Falei, preciso retomar o meu inglês, estava bem enferrujado. E eu comecei a ver ali que realmente eu estava precisando retomar e estudar muito bem o inglês. E fui me aperfeiçoando. No início de 2022, antes de mudar para o Canadá, eu fiz um curso de inglês aqui na ILAC, que é uma escola muito conhecida aqui no Canadá, só que eu fiz um curso online. E esse curso online, você
por ser uma escola de inglês, não é só vai ter aula com brasileiro, ou só vai ter aula com tal pessoa. Você tem aula com gente do mundo inteiro. E tendo aula com gente do mundo inteiro, você, por exemplo, tinha aluno da Argentina, da Argélia, da China, da Coreia, tinha aluno da Ucrânia. Então você vê alunos com sotaque de vários lugares diferentes. E você vai vendo que o inglês é muito mais difícil você entender o inglês. Só que ele é importante, ele é importantíssimo. E aqui no Canadá, se você não tem o inglês, para você se virar aqui é muito mais difícil. A possibilidade aqui de você, por exemplo, vou arrumar um trabalho com um brasileiro, beleza, você vem, você vai trabalhar com um brasileiro, só que você está se limitando muito ao seu crescimento pessoal, profissional. E sobre isso eu vou entrar no tópico 2, que é mercado de trabalho. Aqui, 99% das empresas exigem o inglês. Se você for aplicar, por exemplo, num trabalho no Indeed, no LinkedIn, vai exigir o inglês. Vai exigir o inglês. Você vai fazer ali uma entrevista e a entrevista vai ser em inglês. Então, algumas empresas exigem o francês, certo? Elas exigem que você tenha o inglês e o conhecimento no francês. Algumas empresas aqui exigem que você tenha conhecimento no inglês e no mandarim, por conta que aqui também existem muitas pessoas vindas da China, da Índia. Tem algumas empresas que vão pedir que você tenha o inglês e o Punjabi, que é, por exemplo, um dos idiomas, dos inúmeros idiomas da Índia. Então, assim, sem inglês aqui, gente, para o trabalho você não consegue se virar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui, você às vezes não sabe o vocabulário de muitas coisas do lugar que você trabalha. E é um pouco dificultoso. Eu ainda não estava estudando, a gente chegou aqui no dia 11 de agosto de 2022 e em mais ou menos uma semana eu comecei a trabalhar. Eu estava trabalhando num restaurante aqui e você não sabe muito bem o vocabulário das coisas ali do seu dia a dia de trabalho. E você começa a pesquisar, você começa a entender. E às vezes, por conta dessa falta de vocabulário, você tem um pouco de dificuldade de falar alguma coisa ali, ou de reclamar, ou de pedir ajuda. Então você precisa saber o seu inglês. É óbvio que aqui no dia a dia você vai aprender muito. Eu até quero gravar um vídeo aqui com a Thaís falando da questão do inglês para ela. Porque, por exemplo, ela quando chegou aqui estava com inglês 0. Eu até brinco, né, que ela às vezes não sabia pedir um café. E eu insistia, vai lá, fala assim, can I get a coffee? E que é como você pede um café. E ela ficava com vergonha. Então, assim, às vezes também por conta da vergonha, a pessoa não sabe conversar. Ela tem muita dificuldade em conversar em inglês. Porém, depois que ela fez algumas semanas de inglês, ela se sentiu mais confortável, mais confiante e hoje ela domina, sim, 100%. Ela conversa, ela trabalha, então assim, com pessoas daqui do Canadá, então assim, ela tem muita facilidade. Eu conheço gente que veio para o Canadá sem saber inglês e a pessoa teve muita dificuldade no dia a dia, teve muita dificuldade para encontrar um emprego, teve muita dificuldade para se adaptar. Porque aqui, principalmente em Toronto, 46% da população daqui não é canadense, são imigrantes. Então você vai encontrar gente das Filipinas, vai encontrar gente da Malásia, da China, da Índia, da África. Eu estudei, por exemplo, com 2 meninas da Nigéria. Você vai encontrar gente da Colômbia, do Peru, do Equador, do México. Então, o sotaque dessas pessoas é muito diferente. Um sotaque de uma pessoa que vem da Índia de uma pessoa que vem, por exemplo, da Colômbia. E às vezes você não entende o inglês que a pessoa está falando, porque a pessoa tem a mesma dificuldade que você. Então essa adaptação é muito importante. E como eu estava comentando em um vídeo anterior, eu vou falar aqui do tópico 3, que é a educação. Se você realmente vem para o Canadá para trabalhar e você quer crescer profissionalmente aqui, você precisa estudar. E o estudo aqui, ele é na sua maioria em inglês.
Existem, óbvio, colleges e universidades que ofertam aí cursos em francês, mas a sua maioria é em inglês. Então não existe a possibilidade de você falar, por exemplo, eu vou estudar, mas eu não sei inglês. Não, você vem, vou contar, por exemplo, o caso da Thaís. Ela fez um curso aqui de 12 semanas de inglês. Hoje ela consegue se comunicar muito bem. Inclusive ela quer continuar estudando inglês para dar entrada depois num curso aqui de um college, para fazer uma pós-graduação. Então, sem inglês aqui para o ensino, você não vai a lugar nenhum. É muito difícil, como eu estava comentando nos tópicos anteriores, a pessoa se virar aqui profissionalmente, conseguir um trabalho. Por exemplo, às vezes você vai em algum lugar, você quer pedir uma informação, mas você não sabe porque você não tem o inglês, você não tem o domínio no idioma, mesmo que seja ali a nível intermediário. Aí a pessoa vai falar, Emanuel, mas eu tenho o Google Maps. Tudo bem, você tem o Google Maps. Mas aqui eu vou dar um exemplo bem engraçado. Quando você anda de metrô aqui em Toronto, não existe uma ou duas saídas. Tem estações aqui que tem 6, 7 saídas. Como que você vai ler as informações na placa? Como que você vai saber, às vezes, se comunicar com a pessoa pedindo orientação para onde você deve ir? Então, beleza, você vai fazer as coisas por conta própria, mas o trabalho que você vai ter para fazer as coisas aqui sem o inglês é muito maior. O tópico número 4 é a sua convivência na sociedade. Como assim convivência na sociedade? Tem um vídeo que eu também falo aqui no canal, que é sobre saudade de casa. A gente chama de homesickness. E essa saudade de casa, você consegue lidar muito bem com ela a partir do momento que você faz amizade com outras pessoas daqui. Então, por exemplo, como que você vai fazer amizade com uma pessoa de outro país aqui se você não tem o inglês? Tem uma história muito interessante de um empreendedor brasileiro. Eu já li alguns livros dele. Eu já li alguns livros dele, que é o Érico Rocha. Ele conta a experiência de quando ele foi para a Alemanha pela primeira vez. E nessa experiência que ele foi para a Alemanha, ele viu que a comunidade turca ficava dentro dos bairros turcos. Eles não se misturavam, por exemplo, com os alemães. Então, por exemplo, ele percebeu que haviam pessoas ali que estavam, por exemplo, há 2, 3, 4 anos e não sabiam falar nada de alemão. E ele observou isso e falou, legal, então se eu me infiltrar na comunidade alemã, eu vou aprender o alemão muito mais rápido, e isso é óbvio. A partir do momento que você vem para o Canadá, eu não estou falando para você não ter amizade com brasileiros. Não, tem amizade com brasileiros, que isso é ótimo. Mas você deve sim se infiltrar nas outras comunidades. Ter amizade, por exemplo, hoje eu tenho amizade com gente aqui que é da Índia, com gente que é das Filipinas. No restaurante, por exemplo, tem pessoas do Japão, tem pessoas do Oriente Médio. O meu patrão é italiano. Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham lá que é de Portugal. Então você aprende muito mais rápido e você evolui muito mais rápido o teu inglês a partir do momento que você se sente ali confiante para conversar com outras pessoas. E é algo que eu acho muito relevante, muito importante, e eu aconselho todo mundo a fazer. Eu vou até citar um caso de uma pessoa que eu conheço no Brasil, não vamos citar nomes, mas, por exemplo, essa pessoa chegou para mim e falou, se um dia eu for morar fora, eu vou fazer amizade com brasileiros, eu vou morar junto com brasileiros, e conforme eu for aprendendo inglês, eu vou fazendo amizade com as pessoas do país. E não é bem assim que funciona. Eu super recomendo você vir, óbvio, tenha sim amizade com brasileiros, como eu mencionei anteriormente, porém, quanto mais você se infiltrar na comunidade, mais fácil é o seu aprendizado, com mais facilidade você vai perder a vergonha de falar inglês, você vai ter acesso a melhores trabalhos, a melhores posições dentro do mercado de trabalho, por conta do seu conhecimento
no idioma. O quinto ponto que eu quero falar para vocês aqui é que quando você sabe inglês, você se torna cidadão do mundo. Em que sentido, Emanuel? Depois que a gente mudou aqui para o Canadá, a gente teve a oportunidade de ir para alguns países que falam inglês. A gente foi para os Estados Unidos, a gente foi para a Irlanda, a gente foi para a Irlanda do Norte. São os países que têm o inglês como seu idioma oficial. E apesar de ter o inglês como idioma oficial, o sotaque deles é totalmente diferente. Você vai para uma Inglaterra, Irlanda, o inglês é um. Você vai nos Estados Unidos, o inglês é outro. Você vai para a Escócia, é um outro sotaque. Você vai para a Austrália, é um outro sotaque. Só que você consegue se comunicar com as pessoas falando em inglês. A gente, por exemplo, eu e a Thaís fizemos viagem, por exemplo, para a Lua de Mel, a gente viajou para fora do Brasil. Era um país que falava espanhol, mas por conta do inglês eu consegui me comunicar muito bem com as pessoas no lugar. A gente teve a experiência de ir para a Argentina. Eu falo um pouco de espanhol, mas assim, eu me senti muito mais confortável conversando em inglês. Por exemplo, quando a gente foi atendido em um restaurante. Então, a partir do momento que você domina o inglês, eu posso falar para você que você pode morar em qualquer lugar no mundo. Se de repente você vem para o Canadá, cansei do Canadá, tô pagando muito imposto por aí, ou as temperaturas não me agradam, eu quero ir para um lugar mais tranquilo, você pode ir para Dubai. Lá você vai conseguir se virar no inglês muito bem. Você pode ir para os Estados Unidos, que tem um clima mais tropical. Por exemplo, se você for para o sul dos Estados Unidos, você pode ir, por exemplo, para a Irlanda, você pode ir para a Austrália. Então, o fato de você falar inglês vai te tornar um cidadão do mundo. Então, você vai conseguir se comunicar muito bem em qualquer lugar que seja. Então, assim, aprenda inglês. Se você tem vontade de vir para o Canadá, se você tem vontade de se mudar para os Estados Unidos, para a Austrália, aprenda inglês. Vai ser um diferencial muito grande na sua vida. Inclusive, eu estou até lembrando de uma história aqui de uma cliente minha, que ela morou 2 anos nos Estados Unidos, ela estudou inglês, fez aquele curso do ESL, que é o English as Second Language, e ela falou assim, quando eu voltei a morar no Brasil, as oportunidades de trabalho foram muito grandes e com ótimos salários, só porque eu sabia inglês. Eram oportunidades de trabalho fora da área dela, mas assim, com salários excelentes, devido a ela ter esse conhecimento do inglês. Outra história que eu lembrei aqui também muito interessante, eu sou filmmaker, e eu trabalhei por mais ou menos 3 anos com uma dupla sertaneja no Brasil. E essa dupla, Pedro, Paulo e Alex, lá do Paraná, estava escalada para fazer um show no Brazilian Day nos Estados Unidos. A equipe ia ser reduzida. Eu acho muito engraçada essa história, porque eu não estava cotado para ir fazer o material de show da equipe. Eles iam contratar uma pessoa lá, porque ficaria mais acessível, mais barato. Só que eu fiquei enchendo o saco do pessoal para ir, justamente porque eu tenho inglês. Então a gente foi em 2018, a gente foi a trabalho, ficamos 4 dias em Nova York. Então foi uma experiência muito legal, porque, por exemplo, quando as pessoas precisavam sair para ir no mercado, para comer, elas me chamavam, Emanuel, vamos comigo, por exemplo, no McDonald's, vamos comigo ali no outro lado da rua no mercado, porque eu preciso comprar alguma coisa para comer. E eu era a única pessoa que falava inglês. Então, quando a gente andava, o pessoal pedia ali a minha ajuda, seja para ir numa farmácia, seja para comer alguma coisa, seja para tentar conversar com alguém. E se eu não tivesse o inglês, eu não teria feito essa viagem a trabalho. Essa daí foi uma oportunidade que eu lembro muito, justamente por conta de ter estudado inglês. Então esse foi o nosso bate-papo de hoje, pessoal, falando um pouco aí sobre a importância do inglês. E eu vou deixar o melhor próximo vídeo para vocês assistirem. Até mais!